Salve pessoal que assiste meu canal, eu aqui de novo, e no vídeo de hoje eu conto como a história de Mushoku continua. Como você já está sabendo, a primeira temporada acabou tem pouco tempo, mas o Rudeus terminou traumatizado, então nesse vídeo eu mato a curiosidade de quem quer saber como ele supera isso. Nesse vídeo eu conto o que acontece no volume 7 da Light Novel, os 6 primeiros volumes já foram adaptados e provavelmente vão adaptar mais 6 na Season 2. Mas se eu contasse tudo em um vídeo ia ficar gigante, então nesse vídeo eu conto só sobre um volume, porque esse tem um arco próprio, enquanto os dois próximos são interligados. E um último aviso, como eu vou contar a história da novel, tem muitas poucas imagens que eu possa mostrar. Normalmente eu colocaria algumas páginas do mangá, mas no mangá principal esse volume foi pulado. O autor aparentemente se arrependeu e agora esse volume está sendo lançado em um mangá separado. Mas como só foi lançado os primeiros 2 capítulos, não tem imagem de todos os acontecimentos. Então espero que vocês entendam. Então, sem mais enrolação, vamos começar esse resumo do que acontece no volume 7 de Mushoku. O volume inicia mostrando a situação do Rudeus pela visão dele. Como ficou claro no final dessa temporada, ele decidiu ir embora do campo de refugiados para procurar a Zenith. E como tinha sido dito antes, ele está indo para o norte do continente. Ele foi viajando de carruagem e além dele, também tem um outro grupo de aventureiros viajando. Ele está extremamente depressivo e para quem não captou ainda, ele está assim porque tem pouco tempo desde que Ares abandonou ele. No anime não ficou tão claro, mas depois que ela abandonou ele, ele ficou extremamente traumatizado. Durante essa viagem, uma das mulheres desse outro grupo tenta bater um papo com ele, mas para toda pergunta que ela faz, ele fica tentando desconversar. Eles ficam assim por um tempo, até que outra mulher desse grupo perde a paciência com a falta de educação do Rudeus. A primeira mulher que tentou falar com ele se chama Suzane, enquanto a outra se chama Sarah. Lembra desses nomes que elas reaparecem daqui a pouco. O Rudeus conta a elas a sua missão de procurar a mãe desaparecida, mas como ele não tá com a menor vontade de conversar, elas acabam desistindo dele e seguem a viagem. Chegando no destino, o Rudeus parou na maior cidade da região, cidade de Rosenberg. Como de costume, ele segue a mesma rotina de quando ele viajava com Ares e Rugert. Ele primeiro aluga um quarto numa hospedagem e daí ele fica pensando nas opções de como ele vai encontrar a Zenith. Depois de pensar um pouco, ele decide que a melhor forma de achá-la seria fazendo ela se encontrar com ele. Você se pergunta como ele vai fazer isso? Ele decide que a melhor forma seria ficando famoso, fazendo missões de alto nível e espalhando a informação que estava à procura da mãe desaparecida desde o teletransporte. Bem parecido de como ele tentou melhorar a fama da raça Supard. No outro dia, ele segue direto para a guilda. Logo quando ele entra, todo mundo percebe que ele estava abatido. E quando ele disse que iria dissolver uma equipe, todos imaginaram que a equipe dele tinha sido morta em combate. Enquanto ele decidia a primeira missão, na pressa para conseguir a fama logo, ele tenta pegar a missão mais difícil, uma missão de ranquear, para exterminar um grupo de ursos. Mas como essa missão seria muito difícil para uma pessoa sozinha, o pessoal da guilda não libera essa missão para ele. Ele começa a discutir com a atendente, mas é interrompido pela mesma equipe que tinha aparecido antes. O nome desse grupo é Contra Flecha. E agora as duas de antes aparecem com os outros membros. Eles também ficaram imaginando que a equipe do Rudeus tinha sido dizimada, então ficaram com pena dele. E também ofereceram para o Rudeus fazer essa missão junto com eles. Como ele não ia poder fazer sozinho, ele acaba aceitando. E eles combinam que vão partir na manhã seguinte. Todos os membros do Contra Flecha aceitaram isso, menos a Sarah. Ela ficou com uma péssima primeira impressão do Rudeus. No outro dia, o Rudeus foi direto para o portão da cidade para esperar pelos outros. Quando eles chegam, eles finalmente se apresentam. Os outros membros do grupo são Timothy, Mimir e Patrice. São 3 magos, mas o único que você precisa lembrar o nome é Timothy, porque ele é o líder do grupo. A Suzane e a Sarah, que já tinham aparecido, são um espadachim e uma arqueira, respectivamente. E depois do papo, todos decidem que já era hora de partir. Eles vão em direção ao lago onde estavam os ursos. A viagem inteira, a Sarah ficou implicando com o Rudeus, e chegando no lago, eles começam a planejar a estratégia de combate. Como os ursos não enxergam à noite, eles vão esperar até o pôr do sol. O plano seria que os magos vão lançar magia à distância nos ursos, e quando os outros chegassem perto, os guerreiros acabariam com eles. Na hora combinada, eles contaram cerca de 20 ursos, e começando o combate, Timothy lançou a magia Bola de Fogo, enquanto o Rudeus cria um pântano em volta dele. Pouco antes dos ursos chegarem no lamaçal, aparecem ainda mais. Eram ursos que tinham ficado camuflados na lama, eram 60 a mais do que o esperado. Depois do susto, o Timothy ordena que todos recuem, mas como eles já estavam muito perto, não ia dar tempo. Todos estavam com medo de morrer, incluindo o Rudeus.
Mas para se acalmar, ele põe a mão no bolso e toca na relíquia sagrada. E com coragem, ele cria uma gigantesca bola de fogo, muito maior, muito mais poderosa do que o normal. Depois acontece um time skip, mostrando que o Rudolph conseguiu carbonizar a maioria dos ursos. A Suzanne puxa um papo e agradece por ele ter salvado a vida de todos. E na saída, outra pessoa se aproxima dele. Dessa vez era a Sarah. Ela só diz obrigado pro Rudolph e sai correndo. De volta para a cidade, o Rudolph volta pro quarto que ele tinha alugado e de novo ele fica refletindo sobre a situação. Para se acalmar, ele põe a mão no objeto sagrado, mas ele também fica pensando na Ares. Ele também guardava a bandana dela, então como forma de superar, ele decide que vai queimar essa bandana. Depois disso, a gente também tem o ponto de vista da Sarah. O real motivo para ela odiar o Rudolph é porque ela já sabia que ele vinha de uma família nobre. Ela cresceu na região governada pelo irmão do Paul, mas quando a vila dela foi atacada, o Lorde não fez nada para proteger os aldeões. Depois disso, os pais dela morreram e ela guarda rancor de todos os nobres. Depois disso tem mais um time skip, mostrando que o Rudolph ainda está tentando superar a Ares e principalmente o Rudolph decidiu que a Roxy é a deusa da nova religião dele. Depois daquilo com os ursos, o Rudolph começou o plano para encontrar a Zenith. Ele tem entrado temporariamente em outros grupos e depois de fazer com eles missões de alto nível, ele espalha a notícia de que estava à procura da mãe desaparecida. Nesse tempo ele já fez isso várias vezes, mas pela habilidade dele de criar um pântano em volta, ele ficou conhecido como Rudolph Quagmire, ou só Quagmire. Traduzindo, fica como Rudolph Atoleiro. Como de costume, ele vai para a sede da guilda, e lá o Contra-Flecha, mais uma vez, convida ele para uma missão. Mesmo não valendo a pena para a missão principal dele, ele aceita o convite. Nesse tempo, ele tinha feito outras missões com a equipe do Contra-Flecha, mas o relacionamento dele com a Sarah não mudou quase nada. A próxima missão deles vai ser coletar escamas de um monstro chamado Snowdrake. Como o nome sugere, é um monstro dragão com poderes de neve. Eles vão até o ninho, que fica a 2 dias de viagem de Rosenberg. Quando chegam na ruína, o grupo faz o plano. Como eles não precisam derrotar os monstros, só querem pegar algumas escamas, a estratégia vai ser evitar o combate e tentar apenas pegar as escamas jogadas no chão. Enquanto eles andavam pelas ruínas, eles encontram pegadas humanas. Lembra disso que vai ser importante mais tarde? A ruína em que eles estão foi usada como fortaleza na primeira guerra entre humanos e demônios, mas o lugar ficou abandonado por milhares de anos. O Rudolph até chega a encontrar uma estátua da Akishirika. Isso significa que provavelmente esse lugar foi construído a mando dela. Quando finalmente chegam no ninho, acontece quase a mesma coisa que na batalha com os ursos, mas dessa vez o Rudolph decide que vai ficar para trás enquanto os outros recuam. Eles até fogem mesmo, mas eles decidem voltar pelo Rudolph. A batalha continua por um tempo, mas como eram incontáveis Drakes, parecia que eles iam perder, até que outro grupo de aventureiros aparece e se junta a eles. Depois do fim do perigo, eles conversam com o líder dessa outra equipe. O nome desse cara é Soldat, e ele do nada dá um tapa na cara do Timothy. Ele o acusa de tentar roubar a missão dele, mas o Timothy não quis revidar. Mas bem depois eles acabam descobrindo que na verdade, esse cara estava em outra missão, em outra ruína. Mas as duas cavernas acabaram se conectando. Depois de sair da caverna, eles obviamente voltam para a cidade, mas quando o Rudolph estava indo embora, a Sarah chama ele para ir junto com o resto do grupo em um bar para comemorar. O Rudolph normalmente não iria, mas como foi a Sarah que convidou, já no bar, como já era de se imaginar, o Rudolph não bebe, mas ele agradece pelo resto da equipe ter voltado para salvar ele. Se fosse qualquer outro grupo, teriam deixado ele para trás. A Suzanne avisa que quem começou eles a voltar foi a Sarah. Ela é claro que fica envergonhada, mas o grupo continua conversando mais um pouco, até que o Soldat, líder do outro grupo, aparece e de novo fica atormentando. Ele começa a dizer que odeia pessoas que só sabem sorrir e que não revidam quando são provocados. Ele detesta pessoas como Timothy, principalmente como o Rudolph. Ele literalmente humilha o Rudolph, mas o Rudolph não responde. Ele fica assim até que um amigo dele tira ele de lá. Vários meses se passam e chegou a época do inverno. Como a região que o Rudolph estava é bem ao norte, estava nevando quase todos os dias, e nesse tempo ele continuou com a rotina de missões e com a rotina de orações. Ele, para variar, vai para a guilda, mas não havia missões de alto nível, então ele só aceita um serviço de limpar a neve mesmo. Depois de terminar isso, ele volta para a guilda e se encontra com a maioria dos membros do Contra-Flecha. O Rudolph percebe que estava faltando 2 pessoas, e quando ele pergunta era realmente isso. Segundo eles, o Mimir morreu em batalha, enquanto a Sarah se perdeu do grupo. Eles estavam em uma floresta, porém foram atacados por espíritos. Isso, combinado com a forte nevasca, fez com que eles se perdessem.
O Rudels lembra que foi a Sarah quem convenceu os outros a voltarem por ele, então ele decide que vai atrás dela. Ele apenas diz adeus pro grupo, sem avisar que irá atrás dela. Ele volta pra pousada apenas para vestir uma roupa adequada e já vai direto pra floresta. Na procura, Rudels acaba encontrando o cadáver do Mimir. Ele continua procurando até que ele se encontra com os espíritos que a Suzane tinha falado, e também o Rudels tem uma longa batalha contra um monstro gigante em forma de raízes. Eu não vou resumir essa batalha, mas o importante é que depois que ele derrota o monstro, ele finalmente consegue encontrar a Sarah. Os espíritos da floresta tinham deixado ela presa nas raízes e estavam tentando drenar a vida dela. Como ela estava com a perna quebrada, o Rudels carregou ela de volta para a cidade. Chegando nos portões, todos os outros membros do grupo estavam lá. Todos ficaram surpresos quando descobrem que o Rudels foi sozinho salvar a vida de Sarah. Suzane o repreende por ter saído sozinho, mas para surpresa de todos, a Sarah defende o Rudels. Depois que todos eles entram na cidade, eles se despedem por enquanto. Mais um time skip. O Rudels continua auxiliando outras equipes em missões de alto nível, cada vez aumentando sua fama como Rudels Quagmire, o aventureiro que está atrás da mãe desaparecida, mas a maioria das missões ainda é com o grupo do Contra-Flecha. Nesse tempo ele finalmente começou a ficar mais próximo da Sarah. Um dia ela até convida ele para o encontro. O motivo era porque ela queria comprar uma nova faca, mas serve como o primeiro encontro. O Rudels obviamente não percebe e vai vestido de qualquer jeito, e é só depois que ela aparece super arrumada que ele percebe que era realmente um encontro romântico. O encontro até que vai bem, além da faca eles também compram roupas, e depois que anoitece eles vão pro bar. Eles conversam mais um pouco e o Rudels finalmente decide que vai esperar a Aerys e vai tentar ficar com a Sarah. Depois do bar, a próxima parada é o quarto. Tava tudo indo bem, até que o Rudels percebe uma coisa. Na hora da verdade, o Rudels não estava preparado. Depois que a Aerys abandonou ele ficou mais traumatizado do que parecia, mas é só agora que ele percebe que ficou impotente. Antes disso, já tinham dado pequenas dicas sobre isso, mas eu não tinha falado para não estragar a surpresa. Depois que ela percebe que ele não conseguia, ela ficou pensando que o Rudels não sentia atração por ela, e antes de sair ela disse que só estava disposta para isso como um agradecimento pelo Rudels ter salvado a vida dela. Obviamente isso é uma mentira, mas o Rudels acredita e fica desesperado. Depois desse desastre, o Rudels vai direto pro bar. Ele começa a beber para afogar as mágoas e para piorar a situação, o Soldat ainda aparece para incomodar. Para variar, ele de novo humilha o Rudels, mas dessa vez, o Rudels finalmente revida. O Rudels vai para cima e esmurra ele, mas agora é o Soldat que não revida. Enquanto batia nele, o Rudels ficou desabafando sobre o quão ruim tá a vida dele. Depois que o Rudels se acalma, o Soldat calmamente pede desculpas e pergunta o que aconteceu. Ele conta tudo o que aconteceu depois que a Aerys abandonou ele, até o momento que ele falhou na Hora H. Por algum motivo, o Soldat decide que quer ajudar o Rudels a superar o trauma, mas a ideia genial dele para fazer isso é simplesmente contratar um profissional para que com ela o Rudels perca o trauma. Eles realmente vão pro Distrito da Luz Vermelha, e lá o Soldat vai pagar uma sessão pro Rudels. Eles vão lá em uma casa de luxo e o Rudels escolhe uma ruiva. Não preciso nem explicar o porquê. O nome da profissional era Elise. Ela realmente tentou ajudar, mas nesse caso não tinha o que ser feito. Mas ela apenas recomenda que o Rudels tente se entender com a Sarah. Mas o pior de tudo é o que acontece na saída. Como o Rudels estava bem irritado, ele acaba falando mal da Sarah. No exato momento que ele fala isso, ela se encontra com eles. E levando em conta que ela viu eles saindo de um bordel, é óbvio que ela deu um tapa na cara do Rudels e foi embora. Agora sim, o Rudels realmente está na última camada do fundo do poço. Depois que ela foi embora, ele começou a chorar e rolar no chão. Ele até pensou em desistir da vida, mas os Soldat conseguem impedir ele. Demora muito, mas ele consegue se acalmar um pouco. Depois disso, ele não podia simplesmente continuar naquela cidade. De qualquer jeito, o pessoal do Contra-Flecha não iria querer conviver com ele, então o Soldat convida o Rudels para viajar com o grupo dele. O Rudels reluta, mas acaba aceitando. Depois a gente tem de novo o ponto de vista da Sarah. Ela obviamente estava bem chateada pelo que o Rudels fez, mas com o passar do tempo, ela começou a se perguntar por que exatamente o Rudels tinha feito aquilo. Quando ela foi atrás dele, ela não conseguiu encontrá-lo, então ela decide voltar até o bordel. E lá ela se encontra com Elise. Finalmente ela descobre que o Rudels estava com impotência, e depois disso, ela ficou com vontade de falar com ele de novo. Mas logo que ela se reencontra com Suzane, ela descobre que ele acabou de sair da cidade. A história principal desse volume acaba assim, mas também tem 2 epílogos, mostrando uma prévia do que acontece no próximo volume. O primeiro epílogo mostra que depois do desastre,
o Rudeus continuou a jornada por outras cidades da região do norte, junto com o grupo do Soldat, sempre espalhando a informação de que estava à procura da Zenith. Como a gente sabe, a Zenith não estava nem perto dessa região, mas outra pessoa estava. Como a gente viu no final dessa temporada, a Elina Liz estava procurando por ele. Ela foi para essa mesma região do continente, e como o Rudeus continuou fazendo fama, um dia ela finalmente escuta a localização dele. Mas como eles de fato se encontram, isso é mostrado no próximo volume. A gente também tem um vislumbre de como é a Universidade de Magia no mundo de Mushoku. No final dessa temporada já ficou claro que o Rudeus vai estudar lá, e nesse epílogo também fica claro de que é a Sylph junto da princesa. No final do 6º volume ela já tinha aparecido, mas cortaram isso do anime, provavelmente para não estragar a surpresa de que era a Sylph de cabelo branco. Nesse epílogo mostra como a princesa subiu na hierarquia dentro dessa universidade, mas isso não é tão importante. O importante é você saber que a Sylph está trabalhando para ela e que o Rudeus está indo se reencontrar com a Sylph. Depois disso, agora sim o volume 7 acaba. Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A história desse volume foi bem diferente do que a gente tinha visto até agora. Eu até pensei em pular esse volume, porque ele tinha sido pulado no mangá, mas como o autor voltou atrás e está fazendo um mangá desse volume específico, eu decidi contar a história dele, para as pessoas que estão vendo o vídeo não precisarem ficar esperando lançar capítulo por capítulo do mangá. Então, se alguma coisa que eu disse não tiver ficado muito claro, só perguntar nos comentários que eu com certeza respondo. E bem, é isso e até a próxima, falou!